Oi, crianças, tudo bem? Eu sou Tia Val e hoje eu tô aqui para contar uma história muito legal para vocês. É uma história que a Bíblia conta e ela é sobre esse bebê aqui, ó. Esse bebezinho, ele nasceu com um propósito. Deus deu a vida para esse bebê com um propósito. Assim como Deus me deu vida e deu vida para vocês com um propósito, sabia? Sabe quem é esse bebê? É Moisés. Então hoje eu vou contar para vocês a história de nascimento de Moisés. É uma história muito linda, é uma história muito legal e que nos ensina muita coisa sobre os propósitos de Deus na nossa vida. Sabia? Moisés, ele nasceu no Egito. Mas Moisés, ele era descendente dos israelitas. A família de Moisés era israelita. E quando o rei de Israel morreu, que era José, começou a governar o Egito um outro rei, chamado Faraó. Mas Faraó, ele não era bom para os israelitas como era José. Faraó, ele era um rei muito mau. Ele tinha um coração muito perverso. E aí, sabe o que ele fez? Ele obrigou a família de Moisés, o povo israelita, a viver como escravo dele. Eles eram obrigados a trabalhar para ele, a fazer tudo que esse rei aqui obrigava eles a fazer. Eles viviam como escravos. Eles trabalhavam, eles construíam, eles faziam muitas coisas que Faraó ordenava. Ele era um rei muito malvado. E aí, nessa época, a mãe de Moisés, ela engravidou. E ela esperou até que o bebê nasceu. E aí, quando o bebê nasceu, Faraó, ele percebeu que o povo de Israel estava crescendo muito, estava aumentando muito. E aí Faraó ficou preocupado, porque ele ficou com medo de que o povo de Israel pudesse assim se fazer mal para o povo do Egito. E aí Faraó, ele chamou os soldados dele e ele teve uma conversa com eles e ele falou assim: olha, de hoje em diante, todo bebê menino que nascer do povo de Israel, eu quero que vocês peguem eles e joguem eles no rio, para que eles não vivam. Essa foi a ordem que Faraó deu para os soldados dele. Olha que triste que Faraó estava pensando em fazer. E aí, a mãe de Moisés, como ela gostava muito daquele bebezinho que tinha acabado de nascer, ela pegou, e ela ficou tão preocupada, ela ficou com medo de Faraó fazer algo mal para o bebezinho, que ela escondeu ele. Ela pegou, deixou o bebezinho dentro de casa, e ela guardou ele, cuidou dele. Mas Moisés, ele começou a crescer e ele começou a chorar. E aí, quando ela percebeu que ele estava começando a fazer muitos barulhos, ela pensou assim: nossa, mas eu não posso ficar com ele aqui dentro de casa, porque daí se alguém descobrir que tem um bebezinho aqui dentro. Aí ela pegou e teve uma ideia. Ela pegou Moisés, enrolou Moisés numa cobertinha e colocou Moisés com todo cuidado dentro de um cestinho e pegou e levou ele até a beira do rio. Chegando no rio, ela pegou e colocou Moisés no rio para que Moisés fosse, o cesto fosse levando Moisés até o rio. E ela foi andando na margem do rio para ver aonde o cestinho ia parar. Mas sabe, ela teve uma surpresa. Ela pegou, quando Moisés foi chegando
andando pelo rio, o cestinho foi levando Moisés, a princesa que morava no palácio com o faraó, ela pegou. E aí, então, a princesa, ela morava no palácio, ela pegou e viu aquele cestinho. E aí ela entrou no rio, tirou aquele cestinho do rio e quando ela abriu, para surpresa dela, tinha ali dentro um bebezinho. E a Bíblia fala que ela ficou encantada com Moisés, porque ele era um bebê muito lindo. Ele era um bebê muito especial. E a princesa, então, ela pegou esse bebê e levou ele para morar junto com ela no palácio, onde Faraó era o rei, onde Faraó governava ali o Egito. E Moisés, ele foi crescendo nesse palácio, junto com a princesa. Foi crescendo ali junto com o Faraó. E ele foi vendo as maldades que Faraó ele fazia com o povo de Israel. E então Moisés ele cresceu. E um dia ele fugiu para o deserto. E lá no deserto ele teve uma experiência linda com Deus. A Bíblia fala assim que uma árvore falou com ele. Mas na verdade era Deus falando com ele através da árvore. E aí Moisés ouviu a voz de Deus no deserto. E ele pegou, Deus falou para ele: Moisés, eu preciso que você volte ao Egito para libertar o meu povo. Deus, ele amava aquele povo de Israel. E Deus pegou, então, e enviou Moisés de novo ao Egito. E aí Moisés, ele ia todos os dias no palácio, pedir para que Faraó libertasse o povo, deixasse o povo de Israel ir embora. E daí Faraó não deixava. Faraó não deixava Moisés levar o povo. E aí foi onde Deus começou a mandar muitas pragas sobre o Egito. Mas mesmo assim, Faraó, ele tinha um coração tão mau. Mesmo assim, com Deus mandando pragas, Deus mandando doenças, Deus mandando coisas para prejudicar o Egito. Faraó não deixava o povo de Israel ir embora. Mas teve um dia que Faraó, ele sofreu uma perda muito grande, que foi muito dolorosa para ele. Ele perdeu o filho dele. O filho dele morreu. E aí foi aonde Moisés novamente procurou Faraó e falou: Faraó, deixa o meu povo ir embora. E aí Faraó finalmente resolveu deixar. Faraó então resolveu libertar o povo. E aí eles foram. E a Bíblia fala que Moisés foi o libertador, foi ele que conduziu o povo de Israel para ser liberto da escravidão que Faraó exercia na vida deles. E aí aquele povo, a Bíblia fala que eles atravessaram o rio e Deus fez um milagre, Deus abriu o rio para que eles pudessem passar. E eles pegaram e eles passaram esse rio e eles então finalmente eles foram livres. O povo de Israel foi livre porque Deus um dia cumpriu o propósito na vida desse bebê. O bebê Moisés, que nasceu tão pequenininho, mas que ele foi tão abençoado por Deus, que ele se tornou um homem usado por Deus para libertar todo um povo, que é o povo de Israel. Então, quando você nasceu e eu nasci, Deus ele nos criou com um propósito que só Deus sabe. Só Deus conhece o propósito que ele tem para a minha vida e o propósito que ele tem para você. Mas Deus, ele sempre vai cumprir o propósito que ele tem na nossa vida. Né? Deus, ele já cumpriu
tinha um propósito lindo na vida de Jesus e ele já cumpriu. Jesus também nasceu como esse bebezinho aqui. Eu acabei de contar a história para vocês. Jesus também um dia nasceu. E ele nasceu, ele foi crescendo, ele viveu aqui, e ele pegou, e ele cresceu, ele foi aprendendo de Deus, até que um dia ele morreu lá na cruz, para cumprir o propósito de Deus, de trazer salvação para a nossa vida. Então, eu quero que através dessa história, que vocês possam entender que Deus nos deu vida com um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida, né? E o propósito de Deus é de que eu e você, a gente conheça a Jesus e tenha esse Jesus no nosso coração como o único Senhor e o único Salvador da nossa vida. Amém? Espero que vocês tenham gostado da história, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com a história de Moisés e que vocês sejam muito abençoados, que vocês sejam muito abençoados mesmo por Deus. Amém?